A maior planta industrial de grafeno da América Latina foi apresentada aos vereadores de Farroupilha durante a sessão legislativa desta segunda-feira à noite. A UX Grafene foi detalhada pelo reitor da UX, professor Evaldo Cuiava, e pelo coordenador do projeto, professor Diego Piazza. O convite para a Universidade de Caxias do Sul explanar sobre o assunto aos vereadores de Farroupilha foi feito pelo vereador do PSB, Roque Severnini. Durante mais de uma hora, o reitor da UX, professor Evaldo Cuiava, e o professor Diego Piazza apresentaram como surgiu a pesquisa na área e a estruturação da planta industrial dentro da Universidade de Caxias do Sul. O reitor da UX comemora o avanço e a tecnologia do grafeno que já é realidade em Caxias do Sul. Nós discutimos no gabinete, nós identificamos uma oportunidade. Não era a principal pesquisa dentro da universidade nos últimos anos, mas nós identificamos que nessa área nós poderíamos investir e ter sucesso. Modulamos um projeto inicialmente estranho para muitos, porque como montar uma planta de produção de grafeno em escala industrial, sendo que essa produtora é a própria universidade. Uma vez que a universidade pesquisa, ensina, pesquisa, produz conhecimento, e quem aplica não é a própria universidade, é a empresa. Mas nós pensamos nessa estratégia porque as empresas também não tinham esse domínio científico e tecnológico. Quem tínhamos somos nós. E por isso que nós precisávamos ter domínio da produção, principalmente de grafeno, e também ensinar como é possível aplicar. Porque as empresas também não têm domínio, tendo em vista que não tem como comprar no mercado um laboratório, um reator, né, e começar a produzir por aí. Quando se trata de nanomateriais, nanopartículas, nesse nível, né, 1 milímetro é dividido por quantos? 3 milhões. 1 milímetro é dividido por 3 milhões, aí nós temos a partícula grafeno. Então vejam que em proporção nós estamos falando. E dentro dessa modulação de negócio, nós, então, conseguimos ter domínio científico, tecnológico de produzir essa nanopartícula a partir do grafite e modulamos um plano de negócio em que, além de termos o produto, o grafeno, nós estamos trabalhando junto com as empresas na aplicação e também no desenvolvimento como um todo e também caracterização. Ou seja, se uma empresa comprar o grafeno nos Estados Unidos, da China, e quer saber se lá está comprando grafite ou grafeno, com quantas camadas, nós temos laboratórios, né, suficientes para analisar e dizer, aqui tem tantas camadas, esse grafeno é bom ou não, e dá para aplicar nisso, porque tem muito grafite sendo vendido por aí, e o pessoal diz que é grafeno. Então, nós hoje temos uma relação muito próxima junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Desenvolvemos vários produtos com as empresas. Dia 9 nós temos o lançamento junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com a presença do ministro Pontes, toda a equipe do Ministério de Ciência e Tecnologia, mais o presidente, em que, junto com o Ministério, nós vamos lançar a primeira feira brasileira de produtos desenvolvidos a partir de grafeno. Esses dias nós recebemos representantes da China e a representante dizia que nem na China estão avançados tanto quanto nós, por isso que eles estão interessados também em fazer parcerias conosco. Então, de fato, para nós é muito orgulho mesmo. Evidentemente que tem outras instituições que também estão trabalhando nisso, até algumas anunciando há mais tempo na produção, mas em escala industrial, somos nós, no Brasil, na América Latina, não tem ninguém que produz e possa entregar, se quiser, amanhã, pegar 5 quilos de grafeno lá,
nossa planta de produção, nós temos lá no nosso estoque, já podemos entregar. Então, nesse nível que nós estamos trabalhando, em termos gerais, cabe a mim dizer isso, e estamos aqui com o principal pesquisador que abraçou essa causa comigo, com a equipe, enfim, da reitoria, e nós temos orgulho de dizer que aqui em Caxias do Sul, nessa região, nós temos a maior planta de produção de grafeno em escala industrial da América Latina. Isso não é discurso, isso é uma realidade. A partir do mês que vem já tem produtos desenvolvidos junto com as empresas, já sendo aplicado por aí, e logo, logo queremos ver de alguns carros, né, que os senhores vão andar por aí já com alguma peça produzida por nós ou com a empresa que interage conosco com a aplicação de grafeno, só para citar algum exemplo, quem sabe no óleo lubrificante e assim por diante. O assessor de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de Caxias do Sul, professor Diego Piazza, cita algumas das situações que o grafeno pode ser empregado. Se eu desenvolver um revestimento, né, como a gente já tem, e aí eu vou falando um pouquinho das aplicações também, né? Se eu desenvolvo um revestimento para uma indústria automobilística, em especial uma aeronave, né? E essa aeronave não tiver mais problema de congelamento da superfície da asa, para mim isso é geração de valor. Isso é geração de oportunidade e incidência menor de custos, porque uma aeronave parada para descongelar uma asa no aeroporto gera muito custo. Então, esses são os valores agregados que o grafeno consegue. Vocês imaginem uma asa de uma aeronave pintada com um revestimento de grafeno, que não tem mais problema de congelamento, porque dissipa calor. Eu posso pegar qualquer peça e, durante toda a fala, ficar conversando com vocês, e isso, né, não tem um problema de dissipação de energia. Né? Então, eu já fiquei de olho aí, né? Mas dentro desse contexto eu enxergo o valor agregado. Puxa vida, mas e no meu dia a dia, né? E que vai ao encontro da colocação. A gente fez um desenvolvimento de uma peça de parede fina, e quando a gente fala de parede fina são espessuras bem finas, né? Em que a gente reduziu 90% uma das etapas de processamento. Então, a empresa que antes tinha um ciclo de injeção daquela peça que era em torno de 12 segundos, conseguir tirar a peça em 4 segundos é incrível para a indústria. Então, a gente começa a ter agregação de valor nesse sentido também. Além disso tudo, eu tenho propriedades em que eu posso ter maior vida útil do produto. E aí, quando as pessoas perguntam, né, da sustentabilidade, em vez de eu ter uma peça que tem que ser substituída ano a ano, como é um filme desses na agricultura, eu consigo substituir a cada 3 anos. Então, a gente tem menos consumo de matéria-prima e vem a agregação de valor, tempo, produção, em cima disso tudo. Então, e mesmo assim, a gente está falando em produtos com um custo acessível. Então, dentro desse paradigma, né, do custo, é importante que a gente fala, né? O melhor grafeno é aquele que tem a viabilidade técnica e econômica que se adapta a cada realidade de empresa. Outra questão importante, né? Com relações às aplicações específicas, eu vou tentar contextualizar algumas, até porque tem algumas que é a pergunta de 1 milhão, né? Se eu contar aqui, o professor amanhã me tira da empresa, né? Então, brincadeiras à parte. Mas uma das coisas importantes, circulou ali por vocês, o pó do grafeno, né? E com relação ao pó, esse é o diferencial, né? Se nós entregarmos o pó da forma como ele está, muitas empresas talvez vão ter apenas um peso de papel lá no escritório pensando uma forma de aplicar. Então, hoje já existe formas de incorporação nos materiais, né? Então, sejam ele na forma de master batch, aditivos, que viabiliza o uso na empresa. O que é o nosso foco? A gente não quer mudar o conceito de produção das indústrias. A gente não quer gerar custo para a empresa para poder incorporar o grafeno. Então, hoje se adiciona na forma de master aditivos que já são comuns na indústria. Então, essa é uma das formas de incorporar aqui. Vocês viram que tinha uma peça que era uma placa balística, né? Aqui a gente substituiu a cerâmica da balística, né, pelo uso deste filme, um filme polimérico, do qual a gente tem resistências mecânicas altíssimas e a gente não rompe esse filme polimérico
de forma nenhuma. Né? Então, isso entra no conceito de uma balística com 27% mais leve um colete. Então, aí a gente já está falando em aplicações de forma direta. Né? Por que ainda algumas áreas têm uma distância, né, de aplicação? Realmente porque é uma diversificação extremamente ampla, e eu confesso que nós, enquanto academia, também precisamos de tempo e perna para conseguir desenvolver todas as aplicações possíveis. Né? Gostaríamos de ter um time full-time pesquisando e atendendo, mas também há uma limitação de capacidade humana, e não por não existir pessoas, mas realmente dentro de um limite técnico mesmo de aplicação. Dentro do conceito de ser um material extremamente leve, eu concordo, professor, que o custo seria inviável construir um avião de folhas de grafeno, né? Porque aí sim, para construir 100% de grafeno, nós estaríamos falando em grafenos na ordem de $250 o grama. Então, isso estaria totalmente inviável economicamente. E como é que a gente está falando, né, para tornar isso viável? A gente está falando em alguns, né, a gente está falando 2 gramas, que é o que a gente entende de $2 o grama, que a gente entende que é viável. E isso que passou para vocês aqui, que é um filme extremamente resistente, a gente colocou 0,1% de grafeno. Então, os teores de incorporação são muito baixos. E as propriedades são incríveis, né? Tudo que vocês enxergaram de aplicação não passa de 0,5%. Né? Então, são teores extremamente baixos e de viabilidade econômica e técnica. Então, esses são alguns dos aspectos. Na área da condutividade, hoje, pena que a gente não trouxe todas as aplicações, né, professor? Mas fica o convite para conhecerem lá as aplicações. Hoje a gente já tem tintas condutoras, né, que substitui circuitos impressos já pela tinta. Né? Então, hoje já é realidade feita pela própria universidade e que é possível a gente ter lá demonstrando para vocês enxergarem isso. A primeira feira brasileira de produtos elaborados a partir do grafeno será oficialmente lançada no dia 9 de julho, quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, estará em Caxias do Sul para conhecer a mais nova tecnologia produzida pela Universidade de Caxias do Sul. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.